Bom, então pessoal, hoje a gente vai falar sobre o chamado pequeno teorema de Fermat, né? Para iniciar não, dar continuidade, né, à nossa discussão a respeito das propriedades das equações de congruência. Tá? Então, vou colocar aqui o nome dele. Não confundir, tá, o pequeno teorema de Fermat com o último teorema de Fermat. Então, esses são problemas distintos. O último teorema de Fermat, não sei se vocês conhecem a história, né? Mas se trata de um resultado que não era, né, na época que foi proposto, um teorema, né? Ele era só uma proposição ainda sem prova, né, feita por Fermat. Só foi provado mesmo 350 anos depois. Então, quando a gente se referir a ele, eu vou chamar de PTF, tá? Para não ter que escrever toda hora pequeno teorema de Fermat. Inclusive, a respeito ainda do último teorema, né? Eu recomendo a vocês a leitura do livro que se chama O Último Teorema de Fermat, né? Conta toda a história desse problema até a sua solução e as implicações que teve na matemática. Então, ele não trata do aspecto matemático, apenas do aspecto histórico. Então, é um livro muito interessante. Eu já li ele algumas vezes, é riquíssimo em informações históricas, tudo. Então, recomendo aí para quem quiser. Inclusive, o autor cita, né, esse pequeno teorema lá no meio. Então, antes de falar do pequeno teorema propriamente dito, tem uma implicação, né, tem uma observação feita na forma de um teorema que a gente pode explorar primeiro. Essa observação pode ser expressa da seguinte maneira. Vou colocar aqui o primeiro teorema que a gente vai falar propriamente dito. Né? Esse resultado afirma o seguinte, né, que se eu tenho um número primo P, né, então se P é primo, né, e vou considerar também A um número inteiro, né, qualquer número inteiro, sendo primo ou não, então a gente pode afirmar que deixa eu colocar aqui de preto, A elevado a P é congruente a A módulo P. Né? Então, essa é uma observação de forma bem geral, né? Ainda não é propriamente a expressão do pequeno teorema de Fermat, mas é a partir desse resultado que a gente obtém o teorema propriamente dito. Certo? Então, antes de citar alguns exemplos, da gente explorar um pouco mais essas características, primeiro, se eu estou dizendo que é um teorema, é porque a gente tem que demonstrar que de fato esse resultado vale para qualquer A, número inteiro, e para qualquer número primo P. Né? Então, o interessante é que esse resultado ele serve de certa forma como um teste de primalidade. Né? Se você quer que um número saber se o número é primo ou não, você pode jogar aqui nessa fórmula para descobrir. Né? Claro, tem o problema dos pseudoprimos também, que eu vou citar em um exemplo mais à frente. Né? Mas ainda assim, essa fórmula ela vale para a gente verificar a primalidade de muitos números. Né? Então, uma demonstração, né, a gente pode fazer assim. Essa demonstração basicamente se divide em duas etapas. Né? A primeira é quando eu considero que o P, esse número primo P, é um divisor de A. Né? E a segunda é quando esse P não divide o número A. Né? Mas vamos explorar aqui primeiro essa possibilidade. Né? Então, sabendo que o P é um divisor de A, né, ou seja, o número A ele pode ser decomposto em vários números primos, entre eles o próprio número P. Né? É isso que essa expressão aqui está dizendo. Tá? Então, se isso é verdade, a gente pode afirmar o seguinte, que o A
é congruente a 0 módulo P. Né? Por quê? Porque a gente viu, né, quando a gente começou a falar de congruências lineares, que isso aqui é a mesma coisa que afirmar que quando a gente pega o número A e divide por P, o resto dessa divisão é zero. Tá? Então, afirmar isso que eu disse na forma de uma equação de congruência é essa expressão aqui que a gente está vendo. Tá? Então, A é congruente a 0 módulo P, e a gente também pode afirmar o oposto, né? Que 0 é congruente a A módulo P, né? Da mesma maneira. Ou seja, quando a gente pega o 0 e divide por P, tem o número A como resto. Né? Mas não é bem assim, é porque a questão da reciprocidade, né? Que a gente já viu dentre as propriedades lá das congruências. Né? Então, as duas afirmações são verdadeiras. Né? Então, utilizando ainda as características, as propriedades que a gente já viu das congruências lineares, a gente ainda pode fazer o seguinte, ó, dizer que o A elevado ao número P, né, é congruente, vou colocar aqui, é congruente a 0 elevado a P módulo A. Eu não lembro agora o número, né, da propriedade, mas eu citei todas elas para vocês, acho que deu umas, não sei se foram 10 ou 11 propriedades ao todo, né? Dentre elas se encontra uma que afirma que isso aqui é verdade. Né? Então, quando a gente tem lá, por exemplo, A elevado a x é congruente a B elevado a x, né, módulo M, né, para todo x inteiro. Né, x inteiro positivo, né, que a gente pode afirmar pelo menos isso. Tá? Então, tem lá uma dessas propriedades que eu citei para vocês. Não vou me recordar agora o número que está lá na lista. Né? Nem vocês precisam também memorizar isso. Precisa saber a propriedade em si. Né? Porém, o 0 elevado a P é zero. Né? Então, o que a gente tem no final das contas é A elevado a P é congruente a zero. E, por sua vez, a gente sabe que o zero é congruente a A módulo P. Né? Então, a gente pode dizer que o zero é congruente a A módulo P. Certo? Então, por transitividade, eu posso afirmar que A elevado a P é congruente a A módulo P. Né? Ou seja, eu tenho aqui a própria expressão do teorema. Né? Isso para o caso em que o P divide, o P é um divisor de A. Tá? Então, quando isso ocorre, eu tenho que essa expressão expressa aqui no teorema é verdadeira. Né? Então, agora a gente precisa analisar a situação em que isso não ocorre, porque nem sempre a gente vai ter o número P, esse número primo, como um divisor de A. Né? Então, a gente precisa verificar se essa expressão é verdadeira quando P não divide o A. Né? Aqui a análise é um pouco mais complicada, mas dá para fazer, dá para acompanhar. Né? Então, vamos fazer assim. Vamos considerar um conjunto. Vou colocar aqui, ó, considere o conjunto, né, dado pela seguinte forma. Esse conjunto vai ser composto pelos seguintes elementos: o A, o 2A, o 3A, né, e assim vai até chegar ao número P menos 1 vezes A. Certo? Então, o que eu estou considerando aqui? Eu vou pegar aqui um número primo P, digamos pegar aqui o 19, né? E um determinado número inteiro A. Né? Então, esse conjunto que eu vou construir quando P é igual a 19, vai ser qual? Vai ser o A, 2A, 3A, até chegar a P menos 1 vezes A, ou seja, até o 18A. Certo? Então, só para dar uma caracterização, para a gente conseguir visualizar melhor o que está fazendo, atribui um número qualquer a esse primo, né, um número que você conheça, só para você ter uma visualização melhor de quais são os elementos desse conjunto. Né? Então, como eu estou pegando um P genérico, eu vou considerar esse conjunto do A até o P menos 1A. Certo? Então,
E mais especificamente, vamos fazer assim. Vamos pegar dois elementos quaisquer desse conjunto, né? De tal forma, eu vou expandir esse conjunto aqui, colocar ele de outra maneira. Vou colocar assim, ó, A, 2A, 3A, né? Aí tem até um elemento I vezes A, né? E mais na frente eu vou ter um outro elemento J vezes A, né? E finalmente eu vou terminar até o P menos 1 vezes A, né? Então, esses dois elementos que eu coloquei aqui, eles já estão dentro desse conjunto. Eu apenas explicitei eles nessa construção aqui de baixo, certo? Então, ainda é o mesmo conjunto, né? Então, o que eu estou considerando aqui é que esse I, então, ele é menor do que J, né? E ambos esses números são maiores do que 1, né? O 1 que está multiplicando o A bem aqui, ó, né? Que eu não coloquei, mas ele está aí. Então, de que ambos são, pode ser igual também, maiores ou igual a 1, e menores ou iguais, no máximo iguais a P menos 1. Tá? Então, isso é a consideração feita em relação a esses elementos aqui. Ó. Então, já que o J vezes A é maior do que o I vezes o A, né? Isso a gente não pode fazer essa afirmação sem perda de generalidade, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, que J vezes A menos o I vezes o A, né? Colocando o A em evidência, né? Eu vou ter J menos I vezes o A. Tá? E lembrando que o P não divide o número A, né? Então, o P não divide J menos o I vezes o A. Tá? Então, por enquanto, é isso que a gente está afirmando, né? Beleza, né? Vamos ver o que mais dá para ser feito. Por enquanto eu não afirmei nada ainda em relação ao teorema, só estou fazendo uma construção de um conjunto que vai me auxiliar na demonstração quando o P não divide o A, né? Então a gente tem o seguinte, vamos ver se eu posso considerar o I ou posso considerar o J para continuar. Vou colocar aqui esse J direito, né? Então a gente pode afirmar o seguinte, que o P não divide J vezes o A, né? Isso, lembrando, né, para todo J igual a 1, 2, 3, até chegar a P menos 1, né? Ou seja, os números aqui dentro do nosso conjunto, né? Então, a gente pode considerar o seguinte, né? Com essa construção, agora a gente já pode começar a especular, né, fazer algumas afirmações a respeito, né, do resultado que a gente quer demonstrar, né? Então, coloca assim, ó, considere sem perda de generalidade, né, que a gente pode dizer o seguinte, vou pegar aqui cada um desses elementos do nosso conjunto, vou analisar cada um de forma separada, né? Claro que não todos, porque a gente não determinou o tamanho desse conjunto, mas vai surgir um padrão, né? Por exemplo, eu posso dizer que 1 vezes o A, né, deixa resto 1 quando eu divido por P. 1 módulo P, né? Então, lembrando que quando eu afirmei aqui, ó, sem perda de generalidade, é porque o 1 é um dos restos possíveis dessa divisão de A por P. Eu poderia muito bem afirmar que 1 vezes A é congruente a, sei lá, 7 módulo P. Tá? Mas assim, como eu disse, sem perda de generalidade, eu posso especificar que o resto dessa divisão é 1. Tá? Da mesma forma,
também sem perda de generalidade, eu posso dizer que 2 vezes o A deixa resto 2 módulo P, né? Isso não é difícil da gente visualizar se você lembrar daquela propriedade que diz assim, ó, A congruente a B módulo M, né? Então, A vezes C é congruente a B vezes C módulo M. Também é uma das propriedades que a gente citou lá no primeiro bimestre, né? Só que aqui eu estou considerando o A igual a 2, o C igual a A. Então aqui dá... Não, peraí. A2, 1 vezes 1. Ah, sim. Que aqui eu fiz o oposto, né? Era o C que está no lugar do A, né? Então... Só lançar assim, ó, A vezes 1 congruente a B vezes 1 módulo M, né? Aí a gente vai ter aqui eu estou escolhendo o valor de B como sendo 1, né? Então A vezes 1 ou 1 vezes A é congruente a 1 vezes 1, que é 1 módulo M, né? Então aqui só citando a propriedade que eu estou utilizando, tá? Então, relembrando essa propriedade, é o que a gente vai precisar para poder utilizar aí, né? Então aqui é claro que está num caso bem mais específico do que contempla a propriedade, porque eu já estou estabelecendo os valores, né, de A, B e C, né, do problema, né? Então, continuando, a gente pode dizer também, sem perda de generalidade, que 3 vezes A é congruente a 3 módulo P, né? E assim, sucessivamente, até chegar no número P menos 1 vezes A congruente a P menos 1 módulo P. Então temos aí um possível sistema envolvendo equações de congruências lineares, né? Como eu disse, a escolha desses restos que estão aqui foi feitas, né, a princípio, não são as únicas possíveis, né? Podem ser os restos que aparecem aqui, pode ser qualquer número entre 1 e P-1. Eu apenas estabeleci essa ordem como um conjunto possível de soluções, porque assim fica fácil enxergar um padrão, tá? O teorema também é válido se a gente embaralhar esses restos aqui no decorrer desse sistema, né? Então, o que acontece se a gente, por exemplo, multiplicar, né? A gente utilizar novamente aquela propriedade que eu citei agora há pouco aqui em preto, né? Fazendo de 2 em 2 equações, o que a gente tem na prática vai ser basicamente o seguinte, ó, multiplicando esses números daqui e multiplicando esses restos também, né? Se você for pegar 2 a 2 aplicando aquela propriedade, né? Então, o que você obtém disso é o seguinte, ó, o A é multiplicado por ele mesmo quantas vezes? Ó? Vai de 1 até P-1, então o A aparece P-1 vezes. Então fica A elevado a P-1, né? Multiplicado por 1 vezes 2 vezes 3 vezes P-1. 1 vezes 2 vezes 3 até chegar em P-1, né? Existe uma notação mais simples para poder representar esse produto aqui? Alguém sabe? Quando eu pego 1 vezes 2 vezes 3, multiplica todos os números naturais até chegar em P-1, né? Como é que a gente pode simbolizar esse produto de uma outra maneira? Alguém lembra? É conteúdo de ensino médio. Não? Bom, é o fatorial, né? Isso aqui você pode chamar de P-1 fatorial, porque você está pegando P-1 e multiplicando por todos os naturais antes dele até chegar no 1, né? Então, esse produto aqui nada mais é do que P-1 fatorial, congruente a 1 vezes 2 vezes 3 vezes P-1 é P-1 fatorial, né? Isso módulo P, tá? Então,
P menos 1 fatorial, e aqui, ó, novamente utilizando aquela propriedade que eu coloquei aqui em preto aqui no cantinho, né? Se eu estou afirmando que A elevado a P menos 1 vezes P menos 1 fatorial é congruente a P menos 1 fatorial módulo P, então, né, então é válido que A elevado a P menos 1, né, a gente ainda pode colocar esse lado aqui da seguinte maneira, ó, só para simplificar a visualização. Congruente. Aqui pode não aparecer, mas tem um 1 multiplicando, né? Então eu posso dizer que isso aqui é congruente a 1 módulo P, né? Na prática, o que a gente acabou de fazer aqui? É como se fosse um cancelamento, já que está multiplicando dos dois lados, né? A gente cancela e deixa sobrando só essa equação, né? Mas a gente viu que isso aqui não é exatamente um cancelamento, né? Como a gente faz nas equações. É um resultado previsto por uma das características, né, das congruências modulares, né, das equações de congruência linear. Então, feito isso, afirmando que A elevado a P menos 1 é congruente a um módulo P, né, novamente, utilizando a propriedadezinha lá, ó, lembra que o A congruente a B módulo M, né? Então eu posso afirmar que A vezes C congruente a B vezes C módulo M. Eu estou usando direto essa propriedade aqui, né? A rigor, o que eu fiz aqui? É como se eu tivesse multiplicado por C dos dois lados da equação acima, né? Então, se isso aqui é verdade, eu posso afirmar o seguinte, posso afirmar que A elevado a P menos 1 congruente a 1 módulo P também é verdade, essa equação também é verdadeira, se eu tiver o mesmo termo multiplicando aqui em ambos os lados da congruência, né? Então, aqui eu vou escolher por conveniência o número A, né? Aí, por quê? Agora fica fácil, né? Esse A, quando não tem nada aparecendo aqui na potência, é 1. Então, produto de potências, conserva a base, soma os expoentes, fica P menos 1 somado com 1. Então, A elevado a P. Né? Congruente a 1 vezes A é A módulo P. Tá? Ou seja, chegamos aí no resultado previsto, né? Chegamos no mesmo resultado no caso em que o P não é um divisor de A, em que esse número primo que a gente está considerando aqui não é um dos números da composição desse número A. Tá? Logo, com isso a gente termina a demonstração do teorema. Só havia essas duas possibilidades para serem exploradas, né? Quando o P divide ou não o A. A gente mostrou que, independente desse fato, a afirmação do teorema, né, sintetizada aqui nessa equação, ela é verdadeira, certo? Então, exemplos disso daqui, ó, ficar mais claro. Com esse resultado, a gente pode fazer uma série de afirmações, né? Como, por exemplo, aqui diz que o A pode ser qualquer número inteiro, né? E o P tem que ser um número primo, né? Então, por exemplo, sabendo que pegar um número primo alto, tipo 89, né? Então eu posso afirmar que 2 elevado a 89 é congruente a 2 módulo 89. Opa. Né? Porque 89 é um número primo, certo? E 2 aqui, apesar de ser primo também, foi o que eu escolhi, né? O 2 aqui está fazendo o papel do número A na nossa equação, certo? Então, assim, sem ter que fazer todos aqueles cálculos que a gente já aprendeu a fazer nas aulas anteriores, a gente pode afirmar de imediato que esse resultado é verdadeiro por conta do teorema, né? Então, 2 elevado a 89, que é um número gigantesco,
quando ele dividido por 89, deixa resto 2. Né? Esse resultado é fruto do teorema. Beleza? Até aí alguma dúvida, gente? Ou não? Não? Bom. Então, ó, desse teorema, a gente pode tirar um resultado que é a expressão que muitos livros afirmam ser o teorema de Fermat propriamente dito. Então, o teorema de Fermat, pequeno teorema de Fermat, é um corolário, né, desse resultado que a gente acabou de provar aqui nesse teorema. Tá? Então, o que diz esse corolário? Vou colocar aqui, ó, corolário. Ele diz o seguinte, que se P é primo, o A ele é um número inteiro, né? E a condição a mais aqui é que o máximo divisor comum entre A e P seja 1, né? Se isso acontecer, então a gente pode afirmar que A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Tá? Então, a rigor, esse daqui é de fato o teorema de Fermat, o pequeno teorema de Fermat. Tá? Resultado que eu considero como um dos mais elegantes, né, dessa teoria. Tá? E como que a gente pode aplicar, né, esse teorema? Vou colocar aqui alguns exemplos. Vamos ver. Teve até um exemplo que eu cheguei a desenvolver, né, claro que sem aplicar esse resultado, anteriormente em uma das aulas que a gente teve. Né? Esse exemplo dizia o seguinte, mostre que 47 divide 2 elevado a 23 menos 1. Né? Eu não lembro se esse resultado ou se esse problema estava lá na lista de exercícios ou não, mas com as técnicas que a gente sabia até então, esse resultado era um tanto complicado de mostrar, né? Demandava várias e várias linhas de cálculo, certo? Utilizando todas aquelas propriedades que a gente já mostrou das congruências. Porém, aplicando o teorema de Fermat, fica muito mais simples a resolução disso aqui. Né? Por quê? Isso aqui pode ser colocado na forma de uma equação de congruência da seguinte maneira. O 47 é o número que está dividindo 2 elevado a 23 menos 1. Isso significa que 2 elevado a 23 menos 1 deixa resto zero quando a gente divide por 47. Né? Então, eu acabei de escrever isso em forma de uma equação modular, ou não é equação modular que a gente chama, né? Embora alguns livros usem essa terminologia. É uma equação de congruência. Então, aplicando as propriedades que a gente já conhece, eu posso, por exemplo, afirmar que 2 elevado a 23 é congruente, esse menos 1 é como se ele passasse para o outro lado somando. Né? Módulo 47. Porém, só para enfatizar, o que eu fiz aqui não foi passar para o outro lado da congruência não, né? Só estou falando isso para a gente associar a ideia de equações e assim tornar o processo um pouco mais natural. A gente utilizou uma propriedade que diz assim, ó, se A é congruente a B módulo M, deixa eu colocar aqui, se A é congruente, falhou aqui agora. Assim. Se A é congruente a B módulo M, eu posso afirmar isso da seguinte maneira. Eu posso afirmar que é válido o seguinte. Ó. Se eu somar C, né, em ambos os lados, essa equação de congruência ainda continua válida. Né? Isso se o C... não precisa. Isso aqui é uma das propriedades, né, que a gente
aprendeu a verificar, né, lá no primeiro bimestre. Tá? Então o que eu fiz foi basicamente aplicar essa propriedade, só que eu somei 1. Né, eu coloquei 1 somando em ambos os lados da equação. Então, menos 1 com mais 1 ficou 0, por isso que ficou só o 2 elevado a 23. E 0 com 1 ficou 1, né, módulo 47. Tá? Então, beleza. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Utilizar a seguinte ideia. Ó, mas temos que, se eu pegar a mesma equação, 2 elevado a 23 congruente a 1, módulo 47, ela continua sendo válida se eu elevar ambos os lados da congruência ao mesmo expoente positivo. No caso, eu vou levar a 2, né? A 2 aqui de ambos os lados. Assim, 2 elevado a 23 ao quadrado fica 2 elevado a 46, e 1 ao quadrado fica 1, módulo 47. Né? Então, pelo pequeno teorema de Fermat, que é esse corolário que a gente... Vou até colocar aqui, ó, PTF. Né? Pelo pequeno teorema de Fermat, temos 46 nada mais é do que 47 menos 1. Né? Congruente a 1, módulo 47. Né? E o MDC entre 2 e 47 também é 1. Né? Então, portanto, de fato, 2 elevado a 46... Cadê? 2 elevado a 46 é congruente a 1, módulo 47. Né? Logo, a equação de cima, né, que eu tinha 2 elevado a 23 congruente a 1, módulo 47. Eu elevei a 2 de ambos os lados. Isso significa, então, né, 2 elevado a 23 é congruente a 1, módulo 47. Né? Portanto, a gente ainda pode colocar, de fato é válida a afirmação inicial de que o 47, eu posso reescrever essa equação aqui, assim, ó, 47 divide o 2 elevado a 23 menos 1. E assim está demonstrado. Né? Então, aqui deu mais linhas de cálculo, porque eu fiz o passo a passo. Né? Mas se você pegar o jeito de como se utiliza esse teorema sem violar aquelas propriedades de congruência, bastaria aqui, ó, já no terceiro passo da equação você já saberia que o resultado é verdadeiro. Tá? Já daria para poder afirmar isso. Beleza? Alguma dúvida, gente? Bom, então esse aqui foi um exemplo, né, que a gente já fez anteriormente. Vamos pegar um outro aqui. Deixa-me ver. Pode ser esse aqui, ó. Exemplo. Vamos pegar aqui o resto da divisão de encontre o resto da divisão de
exemplo, 2 elevado, deixa eu aqui um número, vou pegar 10.000, né, por 17. Então a pergunta, como é que eu consigo colocar 2 elevado a 10.000 dividido por 17 na forma de uma equação de congruência? Como ficaria essa equação de congruência? Então, como transformar isso daqui numa equação de congruência linear? E aí, gente? Bom, se a gente quer o resto da divisão, o número que está dividindo por 2 elevado a 10.000 é o 17, significa que esse 17 aqui é o que está lá dentro do módulo, né? Módulo 17. E o 2 elevado a 10.000 é o número que a gente está dividindo. Então isso aqui pode ser escrito assim, ó, 2 elevado a 10.000 é congruente a um resto que eu não conheço, né? Módulo 17. E o nosso objetivo é justamente descobrir quem é esse resto aqui. Tá? Então, existem várias maneiras de se resolver esse problema, e inclusive utilizando só as propriedades que a gente viu lá naquela aula lá em que eu mencionei todas elas, né? As propriedades de congruência. Né? Porém, com o pequeno teorema de Fermat, a gente consegue encurtar alguns cálculos. Né? Por exemplo, fazer assim, ó, pelo PTF, pequeno teorema de Fermat, temos como 2 e o 17, ó, o 2 e o 17 são primos entre si, então o MDC deles é 1. Né? Então, se o MDC entre 2 e 17 é igual a 1, a gente pode afirmar que 2 elevado a 17 menos 1 é congruente a 1 módulo 17. Né? Ou seja, 2 elevado a 16 é congruente a 1 módulo, deixa resto 1 quando a gente divide por 17. Né? Então o pequeno teorema de Fermat já nos garante isso de cara. Você nem precisa verificar através de todos aqueles passos. Né? Como que a gente faria isso aqui? Né? Pegaria, por exemplo, 2 elevado a 5, né? E isso aqui seria congruente a... Não, 5 não, pode ser o 4, né? Isso aqui seria congruente a menos 1 módulo 17. Aí depois, por exemplo, colocaria ao quadrado esse lado e esse lado aqui. Aí então você já teria que 2 elevado a 8 é congruente a 1 módulo 17. E assim vai, ia fazendo até chegar nessa potência 2 elevado a 16. E você vai ver que o resto dele, quando dividido por 17, vai ser 1. Certo? Então, como eu disse, esse procedimento ele encurta alguns passos aí de cálculo. Né? Beleza. Então, como que isso nos ajuda a resolver o problema? Eu quero saber quanto é 2 elevado a 10.000 módulo 17. Né? Então a gente pode fazer o seguinte, ó, quando pega o 10.000 e divide pelo 16, quanto dá 10.000 dividido por 16? Isso dá... Alguém sabe, gente? Tinha uma calculadora aí para ajudar. Ó, quando divide por 4 dá 2.500. Quando divide por 2 dá 1.250. Quando divide por 2 dá 625. Né? Então é isso mesmo. 10.000 dividido por 16 dá 625. Né? O que isso quer dizer? Né? Que a gente pode fazer o seguinte, ó, então
Se eu pegar o 2 elevado a 16 congruente a 1 módulo 17, novamente utilizando uma daquelas propriedades que a gente já viu, no caso aqui da potência, né? Se eu elevar esse resultado a 625 em ambos os lados da equação de congruência, a gente tem o seguinte, ó, se 10.000 dividido por 16 dá 625, então 16 vezes 625 dá 10.000. Então aqui já tem o 2 elevado a 10.000. É congruente a 1 elevado a 625 dá 1. Módulo 17. Pronto. Portanto, o número que a gente vai colocar aqui no lugar dessa interrogação vai ser o 1. Significa que o resto da divisão de 2 elevado a 10.000 por 17 vai ser 1. Beleza? Então, vou colocar aqui só para não atrapalhar as anotações, né? E a gente pode concluir assim, ó. Portanto, o resto da divisão de 2 elevado a 10.000 por 17 é 1. Então vejam aí a quantidade de cálculos que a gente fez e a quantidade que a gente faria para poder chegar a esse resultado sem o auxílio dessa ferramenta aqui, ó, do pequeno teorema de Fermat. Então a diferença realmente é bem brusca mesmo, certo? Vamos ver. Tem um outro exemplo aqui que é interessante. Ele afirma o seguinte: prove que para todo A inteiro, né, a gente tem o seguinte, ó, temos A elevado a 561 congruente a A módulo 561. Né? Então, primeiro, a gente poderia utilizar o resultado do teorema se o número que aparece aqui, ó, no módulo fosse primo, certo? Ele aparece no módulo e aqui na potência também, né? Mas o único problema aqui, né, a pegadinha, por assim dizer, desse exemplo, é que o 561 não é primo. Ó, 561 não é primo. E é fácil verificar isso, ó. 5 mais 6 dá 11, 11 mais 1 dá 12, e 12 é o número divisível por 3. Né? Portanto, 561 ele não é um primo. Né? Então, quem são os fatores de 561? Ele pode ser dividido por 3, como eu acabei de dizer, ó. Então 561 dividido por 3, né? Dá 1, sobra 2, 6, que dá 8, sobra 2, 1 e aqui dá 7. Né? Então ele divide por 3 mesmo, dá 187. 187, ó, 1 mais 7 dá 8, 8 menos 8 dá 0, então ele é divisível por 11. Né? Vamos ver quanto dá o resto da divisão. Dá 1, sobra 7, desce 7, e aqui dá 7. Né? Então ele é divisível por 3, por 11, e como o que sobra aqui, ó, nesse número é só o 17, o único número que divide por ele é o de próprio 17. Então esses são os fatores primos de 561. Então ele é 3 vezes 11 vezes 17. Tá? Então, dessa forma, né, o problema ele vai se resumir a mostrar que o 561 menos A é divisível por 3, por 11 e por 17. Né? A gente pode fazer cada um dos testes aí envolvendo esses fatores primos. Né? Então, só para escrever aqui, coloca assim, ó, portanto,
precisamos mostrar... Não, vou escrever aqui de preto. Mostrar que o 3 divide a elevado a 561 menos a. Também precisamos mostrar que o 11 divide a elevado a 561 menos a. E o 17 também divide o a elevado a 561 menos a. Então a gente precisa demonstrar tudo isso. Divide por 3, por 11 e por 17. Então, vamos ver. A gente pode empreender essa demonstração. Veja que o a elevado a 561 menos a pode ser reduzido ao seguinte: eu posso colocar o a em evidência, multiplicar por a elevado a 560 menos 1. Assim, ao efetuar a distributiva, eu vou ter a elevado a 561 menos a, como eu tinha aqui do outro lado da igualdade. Portanto, é um argumento válido, certo? Eu fazer esse tipo de simplificação. Então daí a gente vai ver o seguinte, por exemplo, a primeira situação, o 3 divide a elevado a 561 menos a. Então, vou colocar assim para ficar organizado, desse jeito aqui. Se o 3 divide tudo isso daqui, o a elevado a 561 menos a, então o 3 vai ter que dividir o a ou o a elevado a 560 menos 1. Então é uma das duas formas que tem que acontecer, ou as duas também ao mesmo tempo, nada impede. Porém, basta que seja uma ou outra para a gente conseguir afirmar que o 3 divide todo esse número aqui. Então, se o 3 divide o a, não há o que fazer, já está demonstrado. Não há o que fazer. A outra situação é o 3 dividindo o a elevado a 560 menos 1. Então, se ele divide o a, está demonstrado. De fato, o 3 divide o a elevado a 561 menos a. Agora, se ele não divide o a, se ele divide o a elevado a 560 menos 1, aí já dá um certo trabalho para a gente fazer aqui. Então, significa isso que o a elevado a 560 menos 1 é congruente a 0 módulo 3. Ou seja, a elevado a 560 é congruente a 1 módulo 3. Então, como que a gente demonstra isso? Se isso aqui é verdade? Novamente, pelo pequeno teorema de Fermat. Pelo pequeno teorema de Fermat, temos. Como o número que está aqui no meu módulo é o 3, a minha equação utilizando o pequeno teorema de Fermat fica assim: a elevado a 3 menos 1 congruente a 1 módulo 3. Porém, 3 menos 1 é 2, Então a gente já pode colocar assim, a ao quadrado é congruente a 1 módulo 3. E a gente sabe que 560 divide por 2, dá 280 essa divisão. Então a gente pode ainda estender essa ideia, e dizer assim, a ao quadrado elevado a 280 é congruente a 1 elevado a 280 módulo 3. Aqui no primeiro membro da equação fica a elevado a 560
congruente a 1 elevado a 280 dá 1. Né? Módulo 3. Então, de fato, se o 3 não divide o A, ele vai dividir o A elevado a 560 menos 1. E aí o nosso resultado está garantido. Tá? Então, a primeira situação aqui, como eu disse, né? Se ela ocorrer, ótimo. A gente não precisa fazer nada disso aqui. Ó. Já está demonstrada a primeira parte do problema, que é isso daqui, que o 3 divide A elevado a 561 menos A. Né? Porém, digamos que o 3 não divida o A, né? Se ele dividir apenas o A elevado a 560 menos 1. Então a gente precisa verificar isso, e foi o que a gente fez com o auxílio do pequeno teorema de Fermat. Né? Só justificando aqui, resumindo o que a gente acabou de fazer. Beleza? Então, primeira parte aqui está ok. Agora, a segunda equação que a gente precisa resolver é o 11, se o 11 divide o A elevado a 561 menos A. Então, vou colocar aqui um tópico separado. Lembrando que o A elevado a 561 menos A pode ser decomposto dessa maneira. Né? E se o 11 for um divisor de A, novamente a gente não tem o que fazer. A gente tem que verificar, então, a outra situação que pode ocorrer, que é o 11 ser um divisor de A elevado a 560 menos 1. Né? Então, só colocando novamente isso daí, eu posso colocar assim. Se 11 divide o A, né, não há o que fazer. Agora, se acontecer a situação mais delicada, né, o 11 tem que dividir esse termo aqui, ó, o A elevado a 560 menos 1. Isso aqui tem que ocorrer, pelo menos isso. Tá? Se a primeira situação não ocorrer, obrigatoriamente a segunda tem que ocorrer, para a gente conseguir verificar aquele resultado. Né? Se nenhuma das duas ocorrer, significa então que a nossa prova vai ser o seguinte, ó, que o A elevado a 561 não é congruente a A módulo 561. Né? Mas aí seria um absurdo. Tá? Então, novamente, vamos fazer assim. A elevado a 560 é congruente a 1 módulo 3. Certo? Então, escrevendo isso daqui em forma de equação de congruência, a gente tem essa expressão. Então, como que a gente demonstra isso, né? Sem ter que fazer muita conta? Novamente, pelo pequeno teorema de Fermat. Temos o seguinte, que o A elevado o pequeno teorema afirma o seguinte, que o A elevado a, eu coloquei 3, né? É 11 aqui, desculpem. Né? Que o A elevado a 11 menos 1 é congruente a 1 módulo 11. Né? E isso é, claro, a gente está considerando que o máximo divisor comum entre A e 11 é 1, que eles são primos entre si. Né? Então, como isso já está implícito no problema, a gente não precisa escrever isso. Né? Ou seja, A elevado a 10 é congruente a 1 módulo A, seja quem for esse número A aí. Né? Então, novamente fazendo uso daquela propriedade da potenciação, se A elevado a 10 é congruente a 1 módulo 11, então a gente pode reescrever essa equação da seguinte maneira. Eu posso elevar o primeiro membro da igualdade, ou da equação de congruência, a 56, por exemplo, e o 1 elevado a 56 também. Tá? Mas por que o 56? Porque eu sei que 10 vezes 56 é 560. E 1 elevado a 56 é 1. Módulo 11. Tá? Então, pronto. Está confirmado aí
a segunda parte do resultado. Mais uma vez, o pequeno teorema de Fermat nos salvou de ter que fazer muitas e muitas contas. E a última parte que a gente tem que demonstrar é que o 17 divide o A elevado a 561 menos o A. Então vamos fazer isso. Então tem duas possibilidades. Se o 17 divide o A, novamente não temos muito o que fazer. Acabou a demonstração. Então vamos verificar a situação menos trivial, que é o caso do 17 dividir o A elevado a 560 menos 1. Então a gente tem que verificar que pelo menos isso ocorre, para que possamos dar continuidade às contas. Então, novamente, isso colocando em forma de equação de congruência, significa que A elevado a 560, deixa eu aumentar aqui um pouco, A elevado a 560 é congruente a 1 módulo 11. Porém, novamente, para verificar isso só utilizando propriedades é muito trabalhoso. De sorte, a gente tem aí o pequeno teorema de Fermat para nos auxiliar. Então, pelo PTF, temos que A elevado... De novo, eu escrevi 11 aqui, se não tem nada a ver, estou trabalhando com 17 agora. Significa que A elevado a 17 menos 1 é congruente a 1 módulo 17. Mais uma vez, eu estou presumindo aqui, gente, que o MDC entre o A e o 17 é 1. Que o 17 a gente sabe que é primo, então toda essa equação aqui é válida. Logo, a gente tem que A elevado a 16 é congruente a 1 módulo 17. E agora, o que a gente pode fazer aqui? Vamos ver. A gente precisa elevar uma potência tal que 16 vezes alguma coisa dê 560. Então, para isso, vamos descobrir quem é. 560 dividido por 17. Quanto dá isso aí, gente? Alguém sabe? Dá 4... Dá 51, multiplicando por 3. 51 sobra... vamos ver... É isso mesmo? 30, 21, 51. Sobra 5, desce 0. Então aqui só dá por 2. 32,9. Não dá exato, Mas vamos ver aqui qual é o resto então. Sim, verdade. O Everaldo citou aqui. É 16 que eu tenho que fazer a divisão. Nada a ver. Obrigado aí, Everaldo. Senão a gente ia passar muito tempo aqui até descobrir isso. O que eu quero mostrar é essa equação aqui. Então, eu tenho que o 16 multiplicar por alguma coisa que dê 560. Dá por quanto aqui? O menor número. O que mais se aproxima de 56? É 3, Também? 3 vezes 16 dá 48, E aqui sobra 8, 56 menos 48 dá 8. Descendo 0 dá 5, 5 vezes 16 dá 80. Então essa divisão é exata, logo eu preciso multiplicar o 16 por 35, Ou seja, fazendo aqui as contas, a gente tem o seguinte. Vou colocar aqui na outra página. A elevado a 16. Deixa eu apagar esse traço aqui. É congruente a 1
módulo 17, né? Se isso é verdade, então se eu elevar a 35 em ambos os lados, isso aqui continuará a ser verdade, né? Ou seja, A elevado a 560 é congruente, 1 a 35 é 1, né? Módulo 17. Tá? Então, pronto, mostramos aí que de fato A elevado a 561 é congruente a A para qualquer número inteiro A, né? Porque apesar do 561 não ser primo, a gente mostrou que essa equação de congruência é válida para cada um dos fatores primos de 561, certo? Então, como eu tinha dito lá no início, né? Só recapitulando aqui, essa equação ela pode ser utilizada como um teste de primalidade, mas não significa que todo P que você vai colocar aqui vai ser necessariamente primo, né? Vai satisfazer essa relação de congruência, porém vai ter alguns números P aqui que não são primos, né? Então o teorema está errado? Não, o teorema não está errado. O teorema está errado que quando P é primo, com certeza satisfaz essa relação. Porém, o que o teorema não fala é que existem alguns números P que não são primos que também satisfazem essa relação. Tá? Então, é um teste de primalidade, mas não é lá tão confiável assim, né? Ele pode gerar alguns números aí chamados de pseudoprimos também. Beleza? Então, só para a gente interpretar direito esse resultado. E o 561 é um exemplo, né? Para qualquer valor de A, essa relação de congruência aqui vale. Ela é verdadeira. Né? Tem alguma dúvida até agora, gente? Não? Bom, deixa eu ver aqui se dá para pegar um exemplo mais... Nas aulas seguintes a gente vai ver outros resultados que auxiliam bastante, né, nessas equações de congruência, como o teorema de Wilson e depois o teorema de Euler, né, a função tociente de Euler. Né. Mas, dentre todos eles, eu acho esse aqui do pequeno teorema de Fermat o mais elegante. Né, se bem que o de Euler também acaba tendo esse pequeno teorema de Fermat como um caso especial, né? Tanto que a gente consegue demonstrar o corolário. Cadê aqui? Opa. Esse corolário de uma maneira bem mais direta, utilizando, eu vou deixar para fazer demonstração quando a gente vê essa função φ, a função tociente de Euler, tá? Vamos ver. Os exemplos que eu estou achando aqui são todos muito grandes. Eu queria. Vou fazer aqui vamos ver se dá para terminar ele. Exemplo que diz o seguinte, mudei de ideia, vou fazer isso aqui de preto e o enunciado de azul. Mostre que A elevado a 7 é congruente a A módulo 20. Não vou desenvolver esse não, porque ele tem que usar o teorema chinês dos restos. Não, esse aqui não. Deixar ele mais para diante.
Tem um mais simples. Calcular de novo o resto da divisão de... Vou até copiar aqui o enunciado. Cadê? É, 3 elevado a 419 por 17. Né? Encontrar o resto da divisão aí desse número imenso, que é o 3 elevado a 419 por 17. Então, mais uma vez, colocando na forma de uma equação de congruência, o que a gente quer mostrar é o seguinte, a gente quer encontrar o resto, né, da divisão de 3 elevado a 419 por 17. Então, fica assim, ó. 3 elevado a 419 módulo 17, deixa o resto quanto? E é essa interrogação aqui que a gente tem que responder, a gente tem que verificar através das ferramentas que a gente tem. Né? Primeiro, 419 é primo? Esse número aqui, ele é primo? O que vocês acham? Porque pensa bem, por que eu estou perguntando isso? Vamos elaborar um pouco mais isso daqui. Pelo pequeno teorema de Fermat, a gente pode afirmar o seguinte, que 3 elevado a 17 menos 1 é congruente a 1 módulo 17. Né? Por quê? Porque o 3 e o 17 são primos entre si, né? E o 17 é primo. Então o teorema de Fermat se aplica perfeitamente a isso. E 17 menos 1 é 16. Né? Então, por exemplo, se 419 ao ser dividido por 16 der uma divisão exata, então o resultado aí tá feito. Né? Então você faz o seguinte, ó, 419 divide por 16. Né? Dá quanto isso? Ó, acho que o 2 aqui, né? 32. 41 menos 32 dá 9. Né? É isso mesmo? Aí desce 9. Então, 16 vezes quanto dá 99? Se é que tem esse número. 60. Não, errei. Peraí. Vamos ver. Essa divisão não dá exata, não. Porque, ó, 26 vezes 16 dá 96. Né? 99 menos 96 dá 3. Né? Portanto, temos o seguinte, que o 419 é igual a 26 vezes 16, ou congruente não, igual, né, a 26 vezes 16 e deixa resto 3. Eu posso escrever dessa maneira. Tá? Mas, embora a divisão não seja exata, o pequeno teorema de Fermat já nos ajuda bastante. Né? Então, portanto, a gente pode afirmar o seguinte, pega aqui essa equação, cuja validade é garantida pelo pequeno teorema, né? E utiliza a propriedade lá das potências, das congruências. Né? Se eu elevar a 26 em ambos os lados, isso aqui continua válido, continua sendo verdadeiro. Né? Então, 16 vezes 26, que número dá isso aí? Né? Dá 416. Né? Deixa eu ampliar aqui um pouco.
Isso é congruente a 1 elevado a 26 é 1, módulo P. Tá? Então, pequeno teorema de Fermat já nos garante algo bem próximo do que a gente está querendo descobrir. A gente não quer 3 elevado a 416, a gente quer saber qual é o resto de 3 elevado a 419. Né? Então, mais uma vez, né, fazendo uso lá daquela propriedade do produto, que na prática, né, seria basicamente eu multiplicar pelo mesmo termo em ambos os lados da congruência. Né? Eu não gosto tanto de usar essa analogia, mas ela é útil para a gente aprender. Só não pode confundir, né, que a gente não está trabalhando com uma igualdade, mas com uma congruência. Tá? Mas assim, para assimilar a ideia, é como se eu fosse multiplicar pelo mesmo número. E para obter 3 elevado a 419, eu preciso fazer o seguinte, ó, 3 elevado a 416, né? Vou multiplicar por 3 elevado a 3. Né? O 1 também tem que ser multiplicado por 3 elevado a 3. Módulo P. Aqui o módulo eu já tenho, né? É o 17, desculpem. Módulo 17. Fazendo isso, eu obtenho aqui do lado esquerdo o resultado que eu já quero, que é o 3 elevado a 419. Né? E aqui fica 3 elevado a 3, multiplicado por 1. 3 ao cubo é 27. Né? Módulo 17. Mas aí eu pergunto para vocês, o 27 deixa resto quanto quando a gente divide por 17? Né? Qual é o resto dessa divisão aqui, ó, dessa equação? Qual é o número que vem aqui? E aí? Qual o número que faz o 27 ser congruente a alguma coisa módulo 17 aí? Pegar para facilitar, né? Um número que seja positivo, né? Melhor para a gente. É o 10, né, gente? Por quê? Porque 27 menos 10 deixa resto zero quando dividido por 17. Né? 27 menos 10 é 17. A divisão de 17 por ele mesmo, como 17 é primo, só pode dar zero. Né? O que faz essa equação aqui ser verdadeira. Tá? Então, o que a gente tem na verdade é o seguinte. Portanto, 3 elevado a 419 é congruente a 27, que por sua vez é congruente a 10, módulo 17. Né? Então, se é verdade isso, significa que o 3 elevado a 419 deixa resto 10 quando dividido por 17. É congruente a 10, módulo 17. Né? Então, e essa é a pergunta que a gente queria responder. Né? A gente queria saber o número que vem aqui nessa interrogação. Esse número é o 10. É o resto dessa divisão aqui. Beleza? Alguma dúvida, gente? Não? Bom, se não há dúvidas ou se há, né, e vocês preferem dar uma olhada depois para tentar tirar por conta própria, né, o material vai estar disponível lá no canal. Vocês podem dar uma olhada depois, né? Então, por hoje a gente vai ficando por aqui, né, para não acumular tanta coisa. Mais adiante a gente vai voltar aqui nesse assunto e resolver vários exercícios, né, para exercícios um pouco diferentes também, para poder ver o potencial de aplicação dessa ferramenta e das outras que eu vou apresentar a vocês. Beleza? Pode falar, Stephanie.
Sim. Então a prova será segunda-feira que vem, né? Isso. Tá. Porque assim, lá ele mandou que as aulas vão voltar no dia 17, mas aí mesmo assim será na semana que vem, né? Aham. Tá bom, perfeito. E esse conteúdo vai cair na prova ou não? Não, não. Eu avisei no comecinho, não sei se você já estava aqui na sala, esse conteúdo já é do segundo bimestre. Né? O que vai cair na prova é só o que a gente viu lá antes do recesso. Perfeito. Tá? Obrigada, Por professor. nada. Bom, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Né? Até na próxima aula, na verdade, vai ser a prova propriamente dita. Então, até a próxima aula mesmo. Né? A gente não sabe se vai ser presencial ou não. Vamos aguardar aí os próximos capítulos. Né? Vamos ver o que essa universidade decide, já que é tão indecisa. Beleza? Então, boa noite a todos e até a próxima, gente. Tchau, tchau.